Vamos começar. Como é que vai começar? Deixa eu ver. Não sei. Bom dia! Bom dia! Olá, galera que assiste nosso canal. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio do nosso Pod Seca. Okay, eu sou o professor Alexandre, professor de inglês aqui do Seca. Se apresentem aí. Sou a professora Raquel, professora de artes aqui do Seca. Sou o prof. Douglas, prof. de história aqui do Seca. Show de bola. E a gente vai responder algumas perguntas aqui que foi passado pela nossa diretora, ok? Vamos com a primeira. Vamos uma vez de cada. Começa aí, Douglas, por favor. A pergunta vai fazer como? Lê a pergunta. Então eu leio e vocês respondem? Pode ser. O que te motivou a escolher a educação como profissão, especialmente no ensino fundamental? E para vocês se apresentarem também, né? A idade, assim, eu falo um pouco. Pode começar. Tá bem. Novamente, sou Raquel, tenho atualmente 21 anos. E eu acho que eu sempre quis. Na verdade, eu sempre achei uma área muito legal. E eu sempre tive interesse quando eu era mais nova. E aí acabei achando o meu curso atual, que é a licenciatura em artes visuais. E foi só que casou tudo, porque eu amava a parte artística, sempre fui uma pessoa super artística. E aí, quando entrou a licenciatura, foi a parte da educação, que era algo que eu sempre quis. E aí, o ensino fundamental, ele pra mim foi muito tranquilo e até bom, porque como eu sou nova também, eu tenho querendo uma proximidade muito grande com os meninos, e pra mim foi muito benéfico. No meu caso, influência familiar, né? Vários tios, né? Professores, tias professoras. E assim, tanto é que eu falo que quando eu era criança, eu nunca me imaginei professor, né? Eu, inclusive... Eu melhorei, virei professor. Inclusive, quando eu fui ficando adolescente, eu pensei na área de informática, na área de engenharia, né? E no fim das contas, a minha primeira graduação foi contábeis, ciências contábeis, né? Mas eu vi que não era pra mim, não. E aí eu decidi virar professor, né? Ainda mais de inglês, uma disciplina muito legal. E você, Douglas? Eu fui mais assim eu acho que eu fui mais pela história primeiro do que pela educação, né? Eu acho que no ensino médio, eu sempre fui muito curioso, na verdade, e aí no ensino médio eu comecei a aprofundar algumas leituras, discussões de filosofia, sociologia, em história, e aí quando eu terminei o ensino médio eu falei assim, não, vou fazer alguma coisa, e aí tinha que ser na área de humanas, assim, eu queria muito fazer filosofia, mas aí por uma lógica também de sobrevivência, né? Aí não vai ter, vou trabalhar como. E aí fui fazer história, de início, assim, sem talvez muito entusiasmo, e aí ao longo da graduação eu fui entendendo a importância da educação como processo de transformação também, como um elemento de sociabilidade, como algo muito importante para a vida em sociedade. E entendendo isso, eu comecei também a me afirmar como pessoa, né? Como professor, mas como também jovem da periferia, jovem negro. E entendi que eu poderia muito, uma coisa que eu tinha muito comigo, que era tentar contribuir para o mundo de alguma forma. Eu queria que a minha existência ela não passasse. Eu queria deixar alguma coisa de legado. Eu falei, não, a educação é esse caminho. Eu posso transformar um pouco a realidade, ajudar as pessoas através disso aí. Eu acho que quando eu entendi que a educação era essa via para isso, eu comecei a querer ser um professor melhor ainda, entendeu? Para querer realmente contribuir para a formação desse país e no futuro que a gente construa uma sociedade melhor. E eu acho que a educação é esse grande caminho para isso. Então, foi mais por isso aí, né? Se formou de forma orgânica no processo. Show de bola. E assim, isso casa muito com a escola aqui, né? Essa proposta de acrescentar não somente na disciplina, mas também como um ser humano, né? Como cidadão. Eu acho que isso é muito legal. É um diferencial que a gente tem aqui na escola. A gente percebe. Segunda pergunta. Como você lida com os desafios de ensinar em uma era tão tecnológica e cheia de mudanças? E aí, quem vai começar essa? Eu sou da década de 90, né? Então eu acho que o pessoal da minha geração, eu sou do final dos anos 90. Então a gente pegou um lugar que é um não lugar. A gente não pegou nem aquela realidade dos anos 80, 90 mesmo, nem os anos 2000, que é tudo muito mais efêmero, né? Mais rápido. Então a gente conseguiu avaliar. Eu, por exemplo, joguei Super Nintendo, videogame, e joguei PlayStation 5. Eu consegui ter esse contato com as tecnologias, né? E observar como foi evoluindo, como foi mudando. Então eu acho que pra mim é mais tranquilo entender que as coisas elas têm um ritmo mais acelerado, que elas vão influenciar na vida da gente, e que a gente tem que se adaptar. Eu acho que a tecnologia, ela é, como tudo na vida, né? Um instrumento de dois gumes. Então ela pode fazer bem, pode prejudicar também. Mas se a gente souber utilizar, ela mais potencializa do que atrapalha. Então a gente se adequando, se atualizando, se orientando, eu acho que tem esse elemento de ser tudo um pouco mais acelerado, mais rápido, mas também vem para ajudar. Então a gente pensa, por exemplo, talvez a primeira vez que alguém viu um carro na vida, talvez tenha se assustado.
Meu Deus, isso é um negócio absurdo. Quer brincar de Deus, talvez, né? Mas a gente pensa hoje que é uma coisa que nos leva muito mais rápido, permite transportar mercadoria, pessoas. Então acho que a tecnologia, ela sendo bem utilizada, ela vem para ajudar, para potencializar, e cabe a gente se adequar a isso, né? O futuro está aí, se impõe, ou a gente se adequa ou fica para trás. E é interessante que quando a gente fala assim da questão da educação aliada à tecnologia, a gente sempre pensa em celular, né? Como se fosse tecnologia, fosse somente celular. Mas a gente tem tecnologias até numa caneta hoje em dia, né? Hoje em dia tem caneta que apaga, tem várias coisas que são tecnologias também. E assim, trazendo para o lado do professor, a gente vê a questão do projetor, né? Usar um data show para fazer uma aula diferente. A gente tem muitos jogos hoje em dia, né? A gamificação tá sendo uma vertente muito grande. Ainda bem, né? Que o Brasil agora está dando um maior valor para isso, né? E também, assim, as outras ferramentas que a gente tem é de colocar um vídeo para passar em casa, né? Para eles assistirem, depois a gente tem uma discussão na sala. Eu acho que essas ferramentas, elas aliadas com um engajamento interessante, né? Porque também não adianta passar uma atividade que não seja interessante para o aluno. Eu acho que tem essa questão também, né? Então a gente procura sempre trazer de uma vertente que ele tenha interesse. E aliado a isso, a gente passar atividades, uma atividade de casa diferente, né? Num jogo, vamos fazer sei lá, até uma live, vamos fazer juntos aqui, jogar alguma coisa, discutir. Eu falo isso porque eu acho que inglês é uma disciplina até legal para poder utilizar essas coisas. Tem muito recurso que a gente pode utilizar, né? E eu acho também assim que esses elementos, até tecnologia na verdade, né, ela permite que o aluno ele assuma um protagonismo maior. Autonomia, né? E ele fazer o processo mesmo, né? Então rompe com aquela coisa depositária do professor, ele tem um conhecimento, ele transmite. Não, constrói junto, vai dialogando ali. E com a tecnologia você consegue convidar o aluno de diversas dimensões a participar disso aí, né? Então gamificação, algumas interações também, ele está assumindo ali a liderança, ele está fazendo o processo dele. Eu acho que tudo isso contribui muito para a aprendizagem ser mais efetivo. É isso, pensando que a tecnologia está aí de uma forma de auxiliar, que não facilita a informação. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu nasci, já era um pouquinho mais revolucionário, já tinha celulares e smartphones e tal. E a tecnologia, a internet em si, ela já estava muito melhor o acesso. E aí, tanto que a gente até fica brincando sobre, por exemplo, de que o tipo de estudo, ele se evoluiu com a tecnologia. Porque, por exemplo, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que caçar os livros, você tinha que xerocar tudo. Agora eu quero um PDF, eu quero alguma coisa, eu vou lá, pesquiso. Eu quero tirar alguma dúvida, ok, Google, o que é tal e tal coisa. Ele vai lá e me responde. Até no dia a dia facilita muito. Por exemplo, tem as minhas rotinas, ainda mais com a faculdade. Dele me lembrar, de eu pedir alguma coisa. Então, querendo ou não, vai muito de como a pessoa ela vai utilizar essa tecnologia. Claro que, como o Douglas falou, tem a questão negativa de que tem gente que realmente fica dependente, fica dependente, mas também ela pode ser um grande aliado dentro da nossa formação, nós professores, né, quando a gente vai estudar mais, sempre buscando, que a gente tem que sempre continuar se informando, melhorando a nossa aula para isso. E aí a tecnologia vai entrar como um aliado de, olha só, se você vai dar autonomia pra criança, pra você mandar, olha só, assiste esse vídeo, ou até eles próprios trazerem algumas vertentes. E dentro da arte mesmo, a tecnologia ele vai entrar só como um celular, que nem a Alexandre falou. A gente vai falar de tipos de material. Porque eu até discuti com o 7º ano com relação de que agora a gente está conseguindo utilizar o projetor como técnicas artísticas. De projetar grandes telas, de pintar um prédio inteiro com a projeção. No Natal, de auxiliar. Entendeu? Eu usei isso, né, no Pelourinho agora, que todas aquelas projeções imensas, aquilo ali é um tipo de arte. Questão de formação de jogo, de quantas pessoas trabalham para produzir um jogo de roteiro, a cenário, tudo aquilo. Tudo isso faz parte da nossa tecnologia e a gente está tendo esse avanço agora. E quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai melhorando, tendo mais acesso a essa informação e talvez até gerando mais interesse nos meninos quando trata de assunto. Porque nesse mesmo, quando eu falei de tecnologia e arte, foi o que a gente mais conseguiu interagir. Porque é o que eles dominam, que são jogos, que são as coisas mais novas. Querendo ou não, a gente tem esse vínculo com a tecnologia. Inclusive, eu não lembro qual foi o professor que fez um trabalho no Minecraft. Fui eu também. Eu passei um. Eu achei muito massa aquilo ali. Eu passei um que a gente tava trabalhando arquitetura. E aí eu pedi pra eles, tem um tipo de arquitetura vernacular, arquitetura monumental. Falei, escolham um desses e criem. Aí tem arquitetura também comercial, por exemplo, shoppings, o porquê que o shopping é daquele jeito, arquitetura religiosa. Que quanto mais alto, mais perto de Deus. Aí a gente foi discutindo isso. A gente foi discutindo isso, eu peguei e pedi pra eles escolherem uma arquitetura e fazerem. Ou eles podiam fazer tanto na maquete ao vivo ou no Minecraft. Foi cada criação excepcional. Teve um que ele fez um shopping mesmo, com estacionamento e tudo. Ficou sensacional.
Eu trabalhei com castelos medievais, né, com o 6º ano, para eles entenderem que os castelos, mais do que aquela dimensão estética que tem da beleza, princesas, né, tudo mais, são fortalezas, né? Então eles construindo os castelos, eles viram que por que tem um poço em volta? Por que o portão também é uma ponte levadiça, né? Por que as janelas são altas, os muros, as torres são altas também? E foi muito eficiente porque, ao construírem, eles perceberam por que são fortalezas, né? Então, são altos por que são murados também, né? E eu acho que contribuiu muito porque eles, como a gente tá falando, eles assumiram o protagonismo, foram lá, e faz muito mais sentido para eles quando eles se envolvem dessa forma, né? Quando eles são protagonistas, quando eles realmente constroem. Eu acho que a tecnologia, só para concluir, ela permite isso, né? Que eles assumam a dianteira, que eles construam sentido também, mais do que só a gente naquela coisa mais tradicional de a gente emitir sentido e eles absorverem, eles realmente são mais ativos nesse processo. A gente acabou até já respondendo a terceira pergunta. Quais estratégias criativas você utiliza para envolver os alunos nas aulas? Eu acho que eu acredito que a gente tem que se adaptar ao nosso público, por assim dizer. Que tem perfis e perfis. Por exemplo, no 7º ano, o Minecraft funcionou muito, porque são muitos meninos que jogam, e eles engajaram, e eles gostaram. E aí, a gente vai ter que ir sempre... não se adequando, mas querendo ou não, a gente se adapta para que os meninos engajem. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa que é legal pra mim, eles não gostarem, e a aula não ser produtiva, não ser legal, e eu não conseguir passar pra eles aquela minha mensagem. Porque não é como se eu só passasse, né? Eles também vão me transmitindo as vivências deles. Eu acho que quando eu trago algo que eles já vivem, eu acho que a gente consegue uma aula muito mais legal e mais engajada. É interessante que, assim, tem a questão da faixa etária, né? A linguagem, por exemplo, eu também trabalho com Fundamental 1. A linguagem de 1º ano não vai ser a mesma com o 9º ano, lógico, né? E ainda dentro da turma, ainda tem a questão da especificidade de cada aluno, né? Cada aluno é diferente, você precisa saber como abordar, como é que vai lidar, né, com as diferenças, com a maneira que eles vão entender o assunto, né? Ou às vezes não entender, a gente precisa mudar a abordagem. Então, eu acho que, como a gente falou, a tecnologia ajuda bastante nisso mesmo. Vamos para 4? 4. Quer nessa? Qual foi o maior desafio que você enfrentou com um professor jovem e como superou? Rapaz, como foi meu primeiro contato, eu fiquei um pouquinho de medo de eu não conseguir dar a aula. Deles querendo me associarem como se eu fosse, ela é novinha, ela não sabe das coisas. Querendo não duvidar um pouquinho da minha capacidade. E também de talvez eles não entenderem de que eu era uma professora. Tipo assim, eu gosto de ter, sim, um relacionamento muito bom com os meus alunos, de eu ser, nossa, muito próxima, vamos conversar sim, mas eu sou professora, eles são os meus alunos, a gente tem que separar. Recortar as relações. E aí eu tava com medo disso acontecer, mas eu acho que como eu me joguei mesmo, fui conversando com eles sobre isso, e eu acho que a gente conseguiu superar uns com os outros, tipo assim, eu dizendo a eles, olha só, gente, vamos com calma, porque eu tô nova nisso, minha primeira vez dando aula, respira. E aí eles também foram comigo, eles também foram se adequando ao meu ritmo, porque eu sou muito acelerada, então a gente foi aos pouquinhos, e foi um trabalho em conjunto, eu acredito. A gente foi se encontrando, a gente foi se resolvendo. E foi uma coisa bem em conjunto mesmo. Eu com os meninos comigo, da gente achar o nosso próprio ritmo. E claro, e também com a questão das especificações de cada turma. O meu ritmo com o 7º é um ritmo, o meu ritmo com o 6º é outro, com o 9º também já é outra vibe, porque os meninos ainda mais são mais próximos, porque como eu sou nova, eles também estão ali muito perto. E por eu ser nova, eu tenho acesso às mesmas coisas que eles veem. A gente assiste as mesmas coisas, acaba, né? Assiste as mesmas coisas, tem acesso às mesmas coisas. Por exemplo, TikTok é algo que muitos professores não gostam ou não têm acesso porque não faz questão. Só que é uma coisa mais da galera mais jovem. Só que eu sou da galera mais jovem. Então eu acabo mexendo também, como ele é uma plataforma que acaba englobando muito, a gente vai vendo as mesmas coisas e a gente comenta. E querendo ou não, isso facilita dentro da minha área. Porque os meninos veem alguma coisa artística e aí eles falam, professora, a senhora viu isso? Eu falei, não, eu vi também. Tipo, de técnicas artísticas, de maquetes que as pessoas fazem, esse lance do projetor mesmo. Tem muito artista dentro da plataforma e eles vão me compartilhando essas coisas e a gente foi criando um vínculo muito legal. Então, eu acho que esse superar foi um trabalho em conjunto meu com os alunos. Show de bola. Eu, na mesma linha mesmo, quando eu comecei assim, né? A questão de fazendo testes, né? Às vezes não dava certo, né? Laboratório, né? Às vezes não dava certo, a gente buscava outras formas para fazer, né? Tanto na abordagem como nas ferramentas também. Tem a questão também de ensinar uma disciplina que muitas vezes eles acham que não é tão importante, né?
porque também não projetam, às vezes, o futuro. Um aluno de 10 anos, 11 anos, às vezes ainda não está naquela projeção, pô, como é que vai ser o mercado de trabalho, né? Ele está apenas aprendendo, né? Então, tem essa questão do convencimento, né? De fazer quando o professor está dando aula, o aluno ter, assim, um brilho nos olhos mesmo, de ver, pô, isso aqui é importante para mim. Então, no início, para trazer isso aí, esse foco para a aula, né? E sair apenas da conversa, né? Dos momentos de descontração, que eles querem muito. É um desafio no começo, mas a gente vai lidando. A gente vai lidando. Eu acho que comigo, assim, é a mesma coisa que vocês falaram, né? Que é justamente o acesso. É acessar o aluno. É pegar aquela coisa que para você ela é fantástica, você se deleita, né? Você se diverte e mostrar, transferir isso para ele também. E eu tinha muito isso porque eu trabalho com história, né? E aí, por exemplo, você vai pegar sexto ano, uma molecada com 10 anos de idade, quer estar em casa jogando Minecraft, jogando Roblox. Aí você vai ensinar pra ele sobre a Mesopotâmia 6.000 anos atrás e como é que se organizava aquela vida. E eu acho que foi muito disso aí também a gente tem um termo na filosofia que a gente chama de sofismo, né? Que é o convencimento, que é o discurso, que é a beleza da fala. E eu acho que todo professor tem que ser um pouco sofista, né? Ele tem que embelezar o discurso dele, a narrativa dele. E aí eu acho que o desafio foi encontrar esse ponto. É tentar tornar esse conteúdo interessante para esses estudantes, para engajá-los, para que eles gostem de aprender. E quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz com muito mais afinco, né? Sim. E eu acho que quando eu consegui chegar nesse lugar de falar, não, história é interessante, para mim, não é só porque é uma coisa subjetiva, é porque realmente é interessante. E aí, quando eu consigo transmitir isso para uma molecada de 9º ano, 8º ano, que eles passam a gostar, para mim é a grande vitória. Entendeu? Isso aqui dali em diante vai ficar muito mais fácil para ensinar esse conteúdo, eles vão aprender com muito mais afinco, porque eles estão interessados, estão gostando do conteúdo. É isso aí. É a quinta pergunta agora, né? Uhum. Como você acredita que os professores jovens podem contribuir para transformar a educação? Eu acho que é muito do que a Raquel falou. Eu acho que linguagem, principalmente, né? De acessar, de você conseguir se comunicar, de o aluno se identificar com você. Eu acho que a gente tem essa facilidade porque a gente compreende melhor eles, porque a realidade é muito parecida. Então, algumas coisas, algumas ansiedades, alguns dilemas que a juventude tem, a gente passou recentemente. Eu acho que não é desmerecendo quem está um pouco mais velho, né? Até porque tem muito mais sabedoria, viveu mais. Mas as ansiedades de hoje são diferentes das ansiedades de 30 anos atrás. Sim. Então, quando a gente vê um adolescente com uma baixa autoestima ou com uma crise de ansiedade, a gente consegue entender o porquê daquilo ali, porque a gente passou por algo parecido. Então, eu não sou tão jovem quanto a Raquel, mas também não estou muito distante assim, né? Eu terminei o ensino médio, que hoje está 10 anos atrás. Então, obviamente, houveram rupturas, mudou muita coisa, mas algumas coisas permanecem aí também, né? Então, você falou muito sobre rede social. Eu também não gosto muito de TikTok, eu sou da geração do Facebook, né, velho? Pra mim sempre vai ser melhor. Mas, assim, séries, filmes, que é uma coisa que a gente começou na minha geração de streams, né? A gente começava a ver série, maratonar série, e não ir mais ao cinema tanto, ver filme de casa, principalmente. Tinha isso com o pessoal do videocassete, a gente era com os streamers, né? Já começou Netflix, né? O Amazon, depois a HBO lançou, a Disney também. E eu acho que muito nisso eu consigo entender algumas referências dessa juventude. Eu consigo entender o menino que ele tá aqui em Salvador e ele prefere K-pop do que pagode, entendeu? Porque a globalização permite que ele tenha esse contato. Então eu acho que talvez essa proximidade de idade, temporalidade, permita um contato maior, de falar maior, eles se identificarem um pouco mais. E aí quando você vai atrair para você, para convencer, para orientar, fica um pouco mais fácil. Não fica só aquela relação, acho que como a Raquel falou muito bem, né? De professores. Cria um vínculo que ele é saudável de amizade, um lugar da identificação, do afeto. Isso permite que a gente fale melhor com eles. Eu acho que isso talvez seja o grande mérito da gente. Show de bola. E eu acho que a questão também de vigor também. Eu acho que conta, não somente, não falando que a gente vai ficar pulando, girando, rolando no chão, não é isso. Mas assim, até no entendimento também, de ver que cada componente curricular, eu trato como um organismo vivo mesmo, tá sempre em mudança, né? E por isso que o professor, independente da idade, ele precisa se atualizar, né? A língua inglesa, por exemplo, a língua inglesa de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, né? E não vai ser a mesma de daqui a 10 anos, né? Com certeza. Então, esse entendimento é muito importante. Pode falar. Ah, não, tudo bem. É porque é sempre essa coisa de como é que a gente consegue contribuir. Porque, por exemplo, se nossa sociedade ela vai sempre evoluindo. Então, a gente também tem que buscar sempre se melhorar. Por exemplo, por enquanto, eu ainda tô novinha. Mas, por exemplo, daqui a 10 anos, enquanto eu continuar na minha área ela sempre vai evoluindo, ainda mais na área das artes. Sim. Por exemplo, eu vou chegar aqui e vou falar sobre os meus meninos. Claro que eu vou ter que dar esse conteúdo com relação, por exemplo, a criação da tinta e a descoberta da tinta óleo, pega pigmento e mistura. Só que a gente vai falar agora de que, atualmente, a arte ela tá evoluindo, ela tá sendo projetada.
A arte, ela tá sendo tecnológica, ela tá sendo criada por computador. Você vai lá e você vai desenhar digitalmente, você tem uma caneta, você vai mudar o pincel, vai mudar o tipo de pigmento, a duração daquilo ali, tudo aquilo ali, ele vai evoluindo. E eu vou pedir para os meus alunos que eu tô aqui na escola, que são distantes, gente, vamos fazer agora a mesma obra que Van Gogh fez. Isso não existe. Porque não tem, primeiro, referencial e também de material, porque para os meninos vai ser interessante pela experimentação. Mas no decorrer da vida dele, ele vai ficar mexendo com tinta óleo, claro que se ele quiser ser artista, mas a gente tem que pensar na realidade do cenário dele. Se ele quiser fazer uma arte digital, a gente vai fazer sim, a gente vai trabalhar nessa arte digital. Porque a gente tem, se ele tem essa oportunidade, que, por exemplo, eu não mexi muito em arte digital, porque essas melhorias estão vindo por agora. Mas, se ele tem essa opção, a gente vai trabalhar com essa opção. Porque a nossa sociedade vai evoluindo, a educação também tem que evoluir. E claro que os professores jovens até brincam com o pessoal do meu curso, que é que a gente sai cheio de gás. Então a gente tá querendo experimentar, a gente tá cheio de vontade. E que a gente não perca isso. Claro que não dizendo que nem Douglas falou, menosprezando os professores mais velhos, mas sim de que a gente sempre busque evoluir e ter aquele gás mesmo. Porque às vezes a gente fica mais cansado ou mais... Sabe? Então a gente tem que sempre buscar essa juventude, mas não na idade em si, mas no nosso conhecimento. Na vitalidade, né? Na nossa vitalidade. Porque se eu sou um professor que eu estou há mais de 50 anos, a primeira aula que eu dei, ela não vai ser a mesma aula que eu vou ter que dar agora. Porque o meu público mudou, os meus alunos mudaram, o mundo mudou. Não tem como eu dar o mesmo assunto para a turma. A primeira turma que eu dei há 50 anos atrás vai ser o mesmo assunto que eu vou dar agora para os meninos de 16 anos, 14 na verdade, que estão querendo jogar Roblox, Minecraft, e não vai ser a mesma coisa. O que é Roblox? A vida social mudou, né? Se a gente não se atualizar, não tem como. Não tem como. Não. É pra gente criar essa ponte mesmo. De quanto mais a gente busca conhecimento. Não que você não precisa acessar o TikTok, eu não preciso jogar Roblox, mas eu preciso saber pra criar essa ponte com os meninos. Porque se é sobre isso que eles estão vivendo, é sobre isso que eles estão falando, a gente vai ter que criar essa ponte entre eu e ele. Pra que a gente consiga transmitir o significado que tem pra eles também, né? Porque a gente tem muito essa coisa de que, porque é da juventude, vai passar, não tem validade. Às vezes aquilo ali pra aquele menino é a referência da vida dele naquele momento. Vai passar, talvez não passe também, mas naquele momento ali é algo muito importante pra ele. É o Vasco pra mim, é Corinthians pra você. Não vamos entrar nesse mérito. Não passou, né? Vamos entrar nesse tópico não, que assim... Próximo, futebol. Vamos. Eu acho que é interessante falar também sobre a questão os professores que têm mais experiência, eles são importantíssimos também, porque... Com certeza. Eles vão transmitir isso. Coisas que às vezes vai além de ensinar, até na condução de como é que eu faço com a caderneta, né? Como é que funciona? Um trabalho junto com a coordenação, a gente vai na coordenação, vai no professor mais experiente. Como é que eu faço aqui para poder resolver esse problema, né? A gente vê muito isso. Aqui na escola mesmo, inclusive. Sim, mais que isso, na verdade. É eu entrei aqui, eu tinha a afinidade de Raquel, entendeu? E eu não consigo avaliar o quanto eu evoluí como professor, entendeu? Na sala de aula, na docência. Imagina um cara que ele tá há 30 anos na sala de aula. Quanto que esse cara não criou de estratégia, não entendeu que algo funciona melhor do que outra coisa. As práticas, né? E a gente precisa validar e ser grato a isso sempre, né? Porque realmente é quem tá aí na linha de frente brigando, traçando um caminho para que a gente possa chegar também e agora contribuir, dar nossos 2 centavos. Com certeza, esse ano mesmo foi meu primeiro, eu toda hora, gente, eu faço como? Porque é isso, eu tô nova, então ainda tô aprendendo, me adequando. Tanto de vez que eu enchi o saco, Genilde, falei, Gênia, você acha o quê? Que é a diretora. Eu falei, eu faço como disso aqui, porque eu nunca tinha feito. Então era sempre, a gente sempre vai atrás. E eu acho que também é uma troca de professor para professor. Porque tantas vezes que eu já perguntei alguma coisa pra Alexandre e pra você também, de opinião, de qual que seria a minha abordagem. A gente também tem conversas muito produtivas de como é que funciona, do que se trata. Então acho que é uma troca, é uma união da galera das antigas, a galera que tá chegando agora. Acho que a gente tem que se unir mesmo pra fazer acontecer. Não desmerecendo ninguém, mas sempre ampliando uns aos outros. E eu acho que a gente que é jovem também contribui, né? Com essa coisa da energia, com um olhar diferente pra coisa. Acho que, como você falou, o termo troca, ele é perfeito. Porque a gente tá ali e a gente absorve muito, mas também deixa uma coisa ali. Eu acho que até sala de aula é isso, né? A gente aprende também dando aula. Com certeza. A próxima é a 6 agora, né? O que significa para você ser uma inspiração para os seus alunos e colegas? E aí, quem vai nessa? E aí? Você, pô, vai você. Pronto, show de bola. Inclusive, assim, isso me remete muito ao que eu falei com os alunos do 9º ano, nesse período final das aulas, né? De falar que eu sou professor de inglês de redação aqui da escola, mas eu também sou um professor da vida, né? Para eles, de vários assuntos, várias coisas, de a gente ter um contato diário e perceber, às vezes, quando o aluno tá diferente por algum problema em casa, né?
ou qualquer outro motivo. E a gente já ter esse contato, é uma relação de família mesmo, né? Uma relação familiar. No afeto mesmo, realmente uma relação de afeto, de preocupação. E isso traz esse espelho para o aluno de falar, pô, aqui na escola tem pessoas que se importam comigo, né? Não se importa somente com o número que eu vou ter no boletim ali. E a gente tem uma preocupação realmente com o ser humano. E aí, por que não fez atividade, não é? É porque não quis fazer ou porque teve algum problema? A gente precisa ter essa sensibilidade e eu acho que isso que traz o olhar do aluno de olhar para o professor ali e falar, realmente, tem pessoas ali que se importam comigo, que eu posso contar, não é? Não somente para tirar uma dúvida, mas até para outros assuntos também que queiram falar. Alguém mais quer acrescentar? Eu acho isso de exemplo, eu acho muito legal, não só como, por exemplo, tem muita gente que se torna professor por conta de um professor. Sim. Ou tem alguma história de, olha só, esse professor, ele mudou a minha vida. Ele teve um cuidado comigo que ninguém outro teve, ou até em questões de escola mesmo. Tinha uma escola e aí chegou aqui e a escola tem todo um afeto, todo um olhar diferenciado para aquele aluno. E eu acho que isso também influencia para que a gente dê exemplo de aqueles que desejam ser professores, e a gente vai ter esse exemplo, mas também de como pessoas, sabe? De ter um cuidado, de ter um afeto, de que eu acho que isso vai além da docência, vai de pessoa mesmo, de um exemplo como pessoa. E tanto que eu pensei muito nisso, de que eu queria deixar uma marca para os meninos, mas que seja uma marca positiva. Além do mais de que eu sou super Miss Faculdade. Não, gente, vamos fazer faculdade. Porque eu também eu queria ser esse exemplo para eles, de que eles sim podem fazer faculdade, que eles, se eles tiverem desejo, eles podem conseguir. É uma realidade sim. possível, né? Vamos estudar, vamos correr atrás, faça um Enem, faça vestibular, concorra a bolsas. Eu queria ser esse exemplo de uma pessoa que incentiva eles, e não só abaixo, sabe? Tipo assim, não, vocês conseguem sim. Mas não só no meu papel de professora, mas de gente mesmo, de que a gente tem que estar aqui pra gente incentivar o aluno. Pra incentivar eles como pessoa e também na parte educacional, de não, vamos tirar, assim, boas notas, mas também pra vida, de, olha só, tem ensinamentos que vão ficar não só aqui, mas que eles vão levar pro resto da vida inteira. De que, olha, de tratar assim, de como ser, de como reagir, questões de educação e não, de futuro. Poxa, eu quero fazer faculdade, então bora, meu amor, faça faculdade. Você é capaz disso. Você quer ser um microempreendedor, corra atrás. Vamos estudar. Porque a educação, ela transforma tudo. Seja você fazendo faculdade, você fazendo um cursinho, mas você vai ter que estudar. E a gente tem que incentivar eles a correrem atrás daquilo que eles querem, porque eles têm capacidade para fazer o que eles quiserem. E eu acho também que é o que a gente está inserido numa realidade de tantas violências, né? Que não é só violência física direta, é simbólica, excluir de alguma coisa, é uma realidade financeira que às vezes é desfavorável. E essas violências, elas acabam cooptando nossos alunos e tornando natural a violência. Então, quando você está ali como uma referência de que a educação é o caminho possível, a educação é o caminho para o sucesso, para a ascensão socioeconômica também, porque se você estuda mais, você qualifica sua mão de obra, vai ganhar mais, vai ter um trabalho melhor. Eu acho que esse estímulo, não só para estudar, para aprender a disciplina, mas essa referência quanto pessoa de que, olha, esse caminho é possível para você estudar, para você dar orgulho à sua família, para você ter uma condição financeira melhor, é muito importante. Também, né? De você se gostar naquele da lugar. pessoa que você é, né? Isso. E acho que isso é muito importante. Essa questão do professor também que Raquel falou, que o professor marca mesmo, né? Uhum. Todo mundo aqui com certeza tem um professor que guarda com Inspirador, carinho e outro professor que nem tanto, né? Que nem cita. Porque também No caso, as duas pessoas não sobram, né? Porque também um professor, ele pode marcar positivamente ou negativamente, né? Pode marcar por uma maneira de que foi tratado, que o aluno foi tratado, né? Pode marcar por um cheiro, né? Um perfume que remeta, que lembre. Uma aula diferente, né? Uma frase, uma fala que falou, que foi dita. É muito interessante isso, porque eu tenho essas marcas, eu quero que eles tenham essas marcas positivas, né? Uhum. Também de mim, quando saírem aqui da escola, né? Que eles lembrem, pô, teve um professor ali que era legal, que trazia coisas interessantes. Tem um companheiro nosso que ele fala que, às vezes, lembranças boas são como checkpoints, né? Você chega em tal lugar, se você perder ou fracassar, você pode voltar, mas voltar daquele lugar que você está salvo. Às vezes você tá triste, deprimido, você volta numa lembrança, te levanta, você vai continuar a partir daquilo ali. Legal isso. Show. A próxima é: quais são suas fontes de inspiração ou referência dentro e fora da educação? E aí, quem quer começar? Vou começar. Olha, acho que eu tenho professores que são referências, assim. Eu tenho, inclusive, um professor que trabalha aqui em Pernambuco, que é chamado Marcos Vajão, que quando a gente estava no ensino fundamental, eu estudei aqui na escola IDET, né, aqui em Pernambuco,
E era aula assim que eu lembro que a turma ficava ansiosa pra chegar a quinta-feira, que era o dia da aula dele, porque era sempre um show de stand-up. A gente aprendia história, mas dando muito risada no processo, né? E aquilo me marcou muito porque eu falei, poxa, eu quero que os meus alunos, eles gostem da aula como a gente gosta de vir pra aula de Varjão, né? Que seja realmente uma experiência proveitosa, né? Aprazível. Eu depois tive no ensino médio um cara chamado João Belmiro, que era professor de filosofia da gente. E Belmiro, ele me fez criar, na época eu praticava esporte, né? Eu jogava bola e lutava boxe. E eu gostava do esporte, gostava de me desafiar da vitória, mas eu não tinha disciplina nenhuma. Eu fui criar disciplina até para depois da graduação com o João Belmiro, né? Porque ele era um cara muito rígido, era militar, os pais também eram militares, né? E aí tinha coisa de que a gente tinha 2 fardas no colégio estadual, que era uma branca e uma azul. Tinha o dia da branca e da azul. Se tivesse de branco no dia da azul, você não entrava em sala de aula. Ele fazia mapa de sala do 3º ano do ensino médio, fazia mapa de sala, e era muito rígido assim com as atividades. Eu lembro de um dia que eu escrevi o nome do colégio errado, né? Era Mário Augusto Teixeira de Freitas, Teixeira. Eu escrevia Teixeira, sem o I. E ele mandava voltar. E eu perdi 3 pontos nessa brincadeira porque eu não escrevi o I. E você fala, meu Deus, que absurdo, mas assim, me disciplinou. Me fez criar responsabilidade, né? Entender que fazer um trabalho complexo no final do dia começa com você arrumar sua cama quando você acorda. Começa com você se disciplinar, se organizar, fazer a parte chata, né? Não fazer só o que é divertido. E isso me fez, inclusive, olhar para o esporte que eu praticava na época de forma diferente. Então eu lembro que eu comecei muito a gostar de Mike Tyson, tava boxe, porque ele era um cara que ele era baixinho, lutava com caras muito mais altos, mas ele era parrudo, não parava nunca, né? Ele tinha que cortar a distância, né? Porque a envergadura não era muito grande. Então ele tava com um cara que era muito maior que ele, mas ele tinha que ir pra dentro, ele tinha que se aproximar do cara. Isso é muito sobre coragem, né? Sobre disciplina também, porque às vezes você não quer ir, mas se você tá disciplinado, você vai, porque é obrigação. E eu tenho muitas referências da filosofia, da sociologia também, que são intelectuais que me ajudam a compreender melhor a realidade, entender melhor o mundo, tudo que me cerca. Mas eu acho que é interessante falar sobre essa coisa do esporte também, porque a gente tem aquela concepção do professor, né? Que ele é o cara da intelectualidade, do crânio, que ele escreve. Mas a gente consegue buscar referências, às vezes, no filme ali também, no videogame. É uma coisa que inspira a gente e estimula também, né? E o esporte foi muito isso comigo. A disciplina que os atletas têm que ter para treinar, para se organizar, para cuidar da saúde física. E eu acho que isso me marcou também, e como pessoa e como professor me ajudou bastante. Eu acho que pra mim, assim, eu falar sobre isso é até fácil, né? Tá em casa. Porque tá em casa. Tem a questão da família, né? Que sempre assiste, sempre vendo, né? Minha mãe, professora, sempre corrigindo coisas, né? Sempre fazendo plano de aula, buscando coisas. Então, tudo isso desde criança, assim, eu não tinha um desejo de ser igual. Mas eu vi ali de uma maneira de uma pessoa que realmente é disciplinada, que sabe como fazer aquilo, né? Então, eu acho que a maior inspiração foi justamente essa. Minha mãe, minha tia, né? Que trouxeram, que colocaram essa semente da educação. Mesmo que no início não tenha, assim, florescido, né? Já foi germinado, Mas foi uma coisa que ficou marcante. Tava ali a semente, né? O solo não tava bom ainda, mas depois melhor. Tava ali, No meu caso, eu acho que, na verdade, tipo, muita gente marcou a minha vida e deixou várias histórias, né? Quando se trata dos meus professores. Mas, em especial, eu vou ter que citar a Samira, que é Samira Costa Sten, que ela é minha professora, foi minha professora, na verdade, agora não tenho mais matéria com ela, na faculdade, que ela foi de metodologia de educação e estágio 1 e 2. Rapaz, ela foi, assim, uma pessoa que marcou a minha história. Eu era uma professora antes e uma professora depois das aulas de Samira. Porque ela vinha com... Porque ensinar exige afeto, né? E ela sempre me ensinou isso. Só que afeto não significava largar de mão. Então, ela era muito rígida, só que ela era excepcional. Então, tipo assim, ela não me deixava. Ela falava assim, olha, você tem capacidade suficiente pra você fazer melhor. Isso aqui que você tá me entregando, eu vou nem considerar. Você vai fazer esse negócio direito, porque é nossa profissão, e você tem que fazer bem feito, ensinar exige comprometimento. E aí ela me cobrava o máximo de mim, e ela me fazia com que eu, tipo, exercesse o meu melhor. Ela tirava de mim o meu melhor, nessa rigidez dela, só que ao mesmo tempo ela era tão tranquila. A aula dela era 7 horas da manhã. No Vale do Canela, e eu não ficava com sono, porque ela era tão gostosa, ela falava tão bem, ela falava de um jeito tão leve, e ela na primeira semana, ela decorou meu nome, e ela ficava assim, ai, Raquel, não sei o que, não sei o que, e ela, não só o meu, mas de todo mundo, e aí isso, querendo ou não, me fez com que, meu Deus, eu quero ser igual e melhor, porque ela sempre colocou ele assim, tipo assim, olha, vocês vão chegar no meu nível, vocês vão ser melhores, porque vocês têm capacidade disso, que eu tô passando, a gente tá aqui trabalhando junto, e então ela é rígida, mas ela tem
um carinho tão grande pela gente que a rigidez, ela não é aquela rigidez pesada de uma pessoa carrasca. Ela é de uma pessoa que se importa e de querer que a gente fosse sempre melhor. Melhor do que ela, melhor do que pra gente estar além da onde ela está. De ser uma acadêmica, de trabalhar na universidade, de escrever livro. Ela não. Ela quer que você saia dali podendo mudar a educação. Tanto que eu fui brincando com ela de que ela é a mãe da educação e se ela é a mãe, eu sou a filha. Porque eu saía da aula dela energizada. Eu queria dar aula, eu queria ser a melhor professora do mundo. E cada aula eu queria sempre evoluir. Então eu sempre vinha... Tanto que no primeiro semestre que eu estava aqui, eu tava tendo aula com ela e eu saía de lá, não, cheia de ideia, eu vou trabalhar isso no SECA, eu quero ser assim, eu quero me encher de conhecimento pra conseguir trocar com os meninos isso, sabe? E não só de conteudista, mas de afeto, de comprometimento, de coisas que a gente tem que trabalhar sim, dentro da área de educação. Então, pra mim, ela é um dos meus maiores exemplos que eu vou deixar pra vida. Eu fico brincando que eu ia tatuar o nome dela no meu braço. Porque ela, pra mim, foi excepcional. Ela mudou minha vida. E dá pra ver, né, a empolgação quando você fala dela assim. Dá pra ver. Eu mostro ela pra todo mundo, porque ela é belíssima, ela é linda e academicamente potente. Falou pra isso. Fala o nome de novo aí pra todo mundo saber quem é. Fala o nome Samira Costa Stein. Ela é perfeita. Yes. Eu espero que os alunos daqui do SECAM tenham, né, esse mesmo sentimento. Esse brilho, né? Eu queria isso, eu também queria, assim. Eu queria, nossa, que alguém falasse de mim, que nem eu falo de Samira. O rolinho, né, chega a brilho. Eu com a foto chorar. E um detalhe que a gente vê também a questão do professor, da vocação mesmo, é quando tem essa questão, né, de vir algo, vou trazer pra sala de aula. Isso é interessante. Já tá pensando no tempo todo, eu escrevo tanto de ideia que eu tenho, Samira falando, ó, vou trazer isso para os meninos, isso aqui funciona, ó, vamos testar. E se não funcionar, a gente testa de novo, de outro jeito. E é sobre adaptações. Esse é um diferencial da profissão da gente, que assim, muitas profissões, quando a pessoa vai trabalhar, que tira a farda, né, acabou. Vira uma pessoa comum, no outro dia vai repetir, mas professor não, acho que a farda do professor é 24 horas. Respira educação. É o tempo todo buscando algo. Sim, tem ideia, porque eu vi isso, vou trazer isso para alguns meninos. Se até num filme que viu, num jogo, sei lá, qualquer coisa, a gente procura trazer. Tem perguntas que a gente já respondeu aqui. Vamos para essa aqui. Que conselho você daria para outros professores jovens que estão começando na área? Que é não desistir. De tentar, na verdade. Porque quando a gente vai entrar, pelo menos na universidade, ou até quando a gente vai falar com outros professores, é sempre aquele coisa de, não é legal. É ruim. Porque agora os meninos estão assim, assim, assado. E é salário, e é desgastante, e não vale a pena. Só que aí a gente tem que pensar de que existe o outro lado, de que é legal, de que é bom, e de que se você está fazendo aquilo que você gosta, tem um certo brilho. Sim. Então, acho que você devia tentar. Não desista, não. Faça, por exemplo, se você estiver dentro do curso, tem as opções, tem as matérias de educação e tem as partes de estágio, que vai fazer com que você experimente. Você quer aquilo ali pra sua vida, você vai ver se você gosta de dar aula, se você quer estar ali. Porque se você está trabalhando com aquilo que você gosta, todos esses outros desafios você tira de letra. Pelo menos na minha cabeça. Sim. Claro que a gente vai passar por essas situações de, olha só, de desvalorização, não só educação, tipo, aqui, salário, isso aqui, não. Mas a gente vai falar com outras pessoas, porque tem gente que coloca como se, você só dá aula. Mas não é só dar aula, a gente é uma profissão. De que a gente estudou pra estar aqui. Então a gente vai passar sim por esses desafios, não vai ter jeito. A gente vai passar, mas se você faz aquilo que você gosta e acabou. Só que quem vai dizer se você gosta é você. Mas você tem que tentar. Se for falar, eu não vou fazer porque eu não sei se vai dar certo, testa. Você tem aí o curso, tem várias opções de você fazer ou de você trabalhar isso, de você saber se você quer aquilo ali pra sua vida. Porque se você trabalha com o que você gosta, você faz com gosto, mesmo passando por os diversos desafios. Mas não é só desafio. Tem as partes boas também. Então, acho que você devia tentar. Eu acho que assim, só complementando, tem a questão da contrapartida, né? Que a gente fala que não é só financeira, né? Tem a questão da transformação do ser humano. Com certeza. Que eu acho muito interessante. Tem alunos aqui, vários, a gente vê assim, quando ele chega, né? Seja no início do ano para o final do ano, ou até ao longo do ano, que tem muitos alunos que ficam aqui muitos anos, né? A gente vê a transformação dele mesmo, não só na questão de aprendizado, mas de comportamento, de como pessoa, né? É gratificante você ver a evolução. É muito massa mesmo. Assim, o conselho que eu daria é entender que a gente está em aprendizagem, mesmo que terminei a graduação, tô pronto. Isso não existe, entendeu? Eu tive constante. Essa porrada, porque assim, eu saí do curso de graduação e eu falei, eu sei dar aula. Fui pra sala de aula, não sabia dar aula. E é uma porrada, às vezes. O que você aprende ali na teoria, nos laboratórios, nos estágios, você vai pra sala de aula, assumir uma turma e é desgastante, é cansativo. Só 40 meninos. E eu tive uma turma no colégio estadual, 6º ano. Era 36 crianças.
Maravilha. Isso eu não conseguia dar aula. Isso aí você não aprende na faculdade. Eu você preparava aprende uma na aula. rara. Eu Isso queria... a faculdade não ensina. Rapaz, assim, eu queria fazer aquela coisa maravilhosa. Eu chegava e os moleques não estavam nem aí. E se você se frustrar e se internalizar, você fica doente. Não é assim. Tem que entender que tem que estar sensível aos alunos. Entendeu? Hoje não é não sobre deu você. certo. Você está mediando ali e como vocês falaram bem, né? Entender a linguagem que funciona, saber como acessar. Se você ficar preso naquele referencial que você tem de educação, de ensino, quando sai da faculdade, vai ser desgastante no mínimo. Eu acho que é muito disso. Você entender o seguinte, olha, a realidade não é sua, entendeu? E a construção ela é mesmo assim, no dia a dia, na labuta mesmo. Mas é significativo, é a coisa mais importante. Você que quer ser professor e vai para a sala de aula agora, a sua profissão é a coisa mais importante que existe, entendeu? Se você não estiver lá, vai desandar, cara. O futuro não existe e a sociedade que a gente vê que está cheia de problemas vai piorar mais ainda, entendeu? Então, o seu trabalho ele é importante não só para você, mas para a sociedade. Então, continua forte aí, não vai pagar tão bem quanto você esperava. Paga, sim, mas se você for pensando só nisso, não vai, as pessoas entendeu? só pensam num quanto é negativo nisso, da desvalorização, mas não é só sobre isso, tem muitas outras sobre coisas. Isso, entendeu? E assim, entender que a sociedade sem o professor, ela não funciona, cara. É a base de tudo, é o alicerce de tudo, entendeu? Porque o médico, o advogado... Não é só esses caras que vão ser médicos e advogados, é todo mundo. Às vezes, inclusive, mais do que o ensino mesmo curricular, escolar, o afeto, o acolhimento que quem dá ao aluno é o professor, entendeu, cara? A referência que dá como pessoa do que fazer é o professor. Então, eu tenho muito disso, assim, de que os meus professores não foram só professores, referências como professores, mas como pessoas também. De afeto, de carinho, de ser humano. E eu acho que isso é a coisa mais significativa. Não tem nada mais significativo para mim do que encontrar um moleque na rua, ele foi meu aluno e ele encheu-lhe de lágrima e deixar claro o quanto ele é grato a mim, porque marquei a vida dele de forma positiva. Isso o dinheiro não paga, entendeu? A gente tem que viver, tem, obviamente, mas é uma coisa que realmente alimenta a alma da gente. Mais do que um alimento físico, alimenta a alma da gente. É isso aí. Então estamos terminando, né? Nosso Pod Seca. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, gente.